Você sabia que dá para acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé direto do seu celular e do computador? No nosso canal no YouTube, você pode acompanhar as sessões ao vivo. Já no Facebook, você encontra os mesmos conteúdos completos. No Instagram, os cortes dos programas vão direto ao ponto. E no X, você confere os cortes dos principais momentos e atualizações em tempo real. A Câmara está sempre conectada com você. Escolha a sua rede favorita, siga e compartilhe. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando para falar de cultura, falar dos acontecimentos culturais da cidade, da produção cultural que acontece em Macaé e principalmente das iniciativas exitosas. Você já pensou, você já imaginou o quanto é difícil um grupo de teatro existir no Brasil? Não é fácil, não é? Realmente não é fácil. Tem grupos de teatro que têm grandes nomes, grandes patrocinadores, e mesmo assim, às vezes, sucumbem com o tempo. Imagina uma iniciativa que é na raça, no peito. Agora, pensa num grupo de teatro nessas características numa cidade de interior que resiste por 40 anos. Não são 4 anos, são 40 anos. Deve ser uma receita muito complicada de botar para acontecer, mas o fato é que aconteceu. Eu estou falando do Grupo Acto, que completou recentemente 40 anos de atividades em Macaé. O Gilberto Alves está aqui, o Vildo Vale está aqui também e vão falar com a gente sobre os 40 anos do Grupo Acto, o que isso representa, o que é o Grupo Acto para a cultura de Macaé. Gilberto e Vil, prazer em recebê-los aqui. Prazer é nosso, Silvio. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e vamos lá, vamos falar. Verdade. Né, Wilson? Isso, muito obrigado pela oportunidade. Isso é uma importância poder apresentar mais do Grupo Acto, né? Fazer mais menção ainda ao que a gente tem feito. E é até curioso que o Silvio começa como se estivessem contando, né? Descrevendo o nosso storytelling, né? É verdade. Porque hoje a gente pode se dar o orgulho de fazer exatamente, começar qualquer resenha sobre o Acto, sobre isso, sobre 40 anos e o que é viver e sobreviver em 40 anos e mais, repetindo exatamente o que você falou, numa cidade de interior, com uma dificuldade muito grande para entender e integrar as políticas públicas gerais e principalmente de cultura. Fora de um grande centro, né? Exatamente. Uma coisa que quando eu cheguei no Acto em 23, né? Isso. Eu tenho 27 anos, né, de carreira. Me formei em São Paulo, na Escola do Wolff, também fiz curso aqui no Tablado. E uma coisa que eu sempre falo no grupo é dessa experiência, esses 27 anos, foi a primeira vez que eu encontrei um grupo. Você falou disso, né, da questão do grupo, de grupos com grandes investimentos, com espaços e tudo mais. E eu sempre digo para eles, cara, eu nunca encontrei, né, um grupo que tivesse um equipamento cultural como o Grupo Acto tem, com tudo, com tanto material técnico, né, de espaço, tanto quanto profissionais capacitados para realizar a cultura, né, e quanto isso é influente. Então, o que me apaixonou no Grupo Acto foi justamente esse know-how deles, né? E 40 anos, né? Não é uma geração inteira, né? E com uma pegada de paixão, né? Não que outros agrupamentos não tenham a paixão, evidentemente, não é isso. Mas assim, quando em qualquer negócio, ele precisa ter uma visão comercial, evidentemente. E isso passa por geração de renda para que você possa custear suas atividades, isso é lógico. Isso. Mas em muitos grupos, a questão comercial ela é tratada par e passo o tempo todo com o fogo da paixão da produção cultural. No Grupo Acto, a gente percebe que há uma dedicação maior pela paixão, não que não se busque viabilizar financeiramente o negócio, é óbvio. Mas a paixão parece estar em primeiro lugar o tempo todo, né? A paixão sempre esteve em primeiro lugar. Eu acho que a gente começou justamente com esse viés da paixão, vamos colocar assim, né? Por esse atributo da paixão. Quando nós começamos, nós nos declarávamos claramente
ou como dizem os meus amigos hoje, escuramente, É. como... Exato, vamos começar a colocar as palavras nos lugares, né, Silvio? Nós nos colocávamos exatamente como grupos amadores. E Sim. viemos com essa bandeira de amadores o tempo todo. Para você ter uma ideia, nesses 40 anos foram mais de 50 montagens teatrais. Hoje, mais ou menos 53, 54. Eu digo mais montagem do que muitas grandes companhias, né, pelo Brasil, ou companhias consagradas. Mas essa paixão foi importante. Eu diria que ela veio realmente primeiro, e hoje é que nós estamos efetivamente começando a transitar pela necessidade de uma maior profissionalização, de uma maior, no maior sentido de comercialização, e ter o grupo como uma empresa de produção cultural, muito mais do que a paixão de fazer cultura ou fazer teatro. O mercado tem exigido isso, sabe, Silvio? Tanto porque os profissionais de cultura, os atores, artistas em geral, têm se profissionalizado. Então, hoje, mais do que nunca, depois de todo o advento das leis de incentivo, da mudança da visão da cultura no mercado como negócio, né, os próprios profissionais têm se profissionalizado e, naturalmente, têm feito disso seu modo de vida, né, de ganhar dinheiro, de sobrevivência, legitimamente. Então, isso tem exigido de todo o mercado da cultura uma profissionalização e, evidentemente, a necessidade de ter recursos para poder manter isso. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas essa é uma tônica muito importante nos dias de hoje, sabe? O que foi muito acentuado também depois da pandemia, durante e depois da pandemia, né? Porque buscou-se novas maneiras de fazer arte. A arte salvou muita gente nesse processo, né? A gente teve as políticas nacionais de fomento que foram emergenciais no primeiro momento, e o Estado brasileiro entendeu reconheceu, que aquilo era uma né, ferramenta valiosa, né, cara? E ficou e está aí, né? mas isso tem um sentido muito grande quando a gente fala do mercado. Eu acho que em outra oportunidade a gente já falou sobre isso. Hoje a cultura representa cultura e entretenimento corresponde a mais de 3% do PIB nacional. Sim. Então Coisa baixuchuda. é muito dinheiro. Então a quantidade de profissionais hoje no mercado trabalhando com cultura e entretenimento é muito grande. O que a gente ainda não conseguiu deixar claro, inclusive no âmbito municipal, e aí é uma crítica muito positiva, porque eu acho que passa pelo entendimento, pela aceitação claramente do que esse mercado representa, é a distinção clara do que é entretenimento e do que é cultura, porque são dois lugares Exato. que hoje que a gente vê E é meio confundido. e é meio confuso, né? Sim. E hoje... Se confunde fazer cultura com fazer evento. Evento, exatamente. Não temos que descartar o evento, porque eu acho que é um meio de entretenimento que o poder público sempre entrega para a população, e a gente também tem que entender isso como uma política social, como uma política. Mas quando a gente fala de cultura, da preservação dos grupos, da preservação dos espaços, né, da recuperação de toda a perda histórica que nós temos da cultura, isso passa por política, porque aí é necessário, muito importante, a gente ter o poder público como mecenas dessa história toda, né? Se deixar eu falo tudo, viu? Não, continue. fica à vontade. Porque assim, Eu tô aqui como coadjuvante. Eu penso o seguinte, Gilberto, o evento, ele é importante, óbvio que ele é importante, mas ele é valiosíssimo quando ele é, vamos dizer, a culminância de um processo de formação e valorização cultural. Quando ele é vamos dizer, uma cereja de bolo de um conjunto de ações. E aí dali emerge, por exemplo, um evento. Um alto de Natal, né? Ele pode ser um evento que emerge de um processo de formação cultural. De uma oficina de teatro, de uma oficina de adereço, de cenografia, de caracterização, de tudo. E aí, no final das contas, você, faz um alto de Natal, que surge de todo aquele processo de formação. Esse é o melhor dos mundos, Silvio, mas é que a gente não pode... É o mundo ideal. É o mundo ideal. É que a gente não pode descartar, por exemplo, eventos como uma exposição agropecuária que traz um volume grande de entretenimento, seja com rodeio, que também é uma cultura, seja que movimenta a economia, seja com os shows musicais, com a gastronomia, tem todo esse ambiente, né, que a gente tem que reconhecer e valorizar. Mas a questão da política pública é, por exemplo, que nós vemos falado assim, os equipamentos de cultura em Macaé, vou citar aqui alguns de seu conhecimento, como o Centro Cultural Rinha das Artes, falando dos privados, né? Especificamente, Centro Cultural Rinha das Artes, um CIEM 2, um Raízes de Aruanda, um Panelada de Crioula e outros que
me desculpe caso eu esqueça aqui, mas não é, são equipamentos que poderiam ser muito mais valorizados pelo poder público do que é. E frisa, se hoje não fosse a Lei Cultura Viva, instituída em 2003, no governo, primeiro governo Lula, com Gilberto Gil, Quando foram criados, inclusive, os pontos de e cultura, os pontos de cultura. Hoje, talvez a gente não tivesse uma política cultural para esses espaços tão bem definida como tem aí, para pegar grupos, para pegar detentores de saberes, né, culturais e artísticos no Brasil todo e colocar essas pessoas num nível de reconhecimento e de valorização que hoje, se não tivesse essas políticas, talvez a gente não tivesse conseguido. Então, isso é sério. Tanto que a gente extrapola, né, o que faz a política federal de cultura e o que faz a política municipal de cultura, digamos assim, numa posição bem diferenciada. Eu vou dar um exemplo muito concreto, porque é uma reclamação que eu faço. Nós acabamos de ter a lei Aldir Blanc de Macaé. Isso. 250 organizações concorreram, colocaram projetos. Quer dizer, nós tivemos 250 projetos. Desses 250 projetos, 65 foram reconhecidos. Então ficaram 190 aproximadamente fora. Vamos fazer essa conta. A União, né, o governo federal, o Ministério da Cultura, colocou 1.700.000 aproximadamente, 1.800.000 na cultura de Macaé. Quer dizer, esse dinheiro veio da federação para o município. A pergunta é: quanto o município colocou efetivamente nisso, nesse bolo? Não poderia ter reconhecido mais 60? Podia dar uma contrapartida, né? Mas 60 organizações colocando o mesmo valor para uma prefeitura que tem quase 6 bilhões de orçamento. Essa é uma crítica, e espero que o poder público esteja me ouvindo, mas assim, em hipótese alguma, no sentido de denegrir ou de falar mal, não. É o entendimento de que isso é política pública. E talvez, eu penso assim com muita clareza, eu sempre vou primar pelo entendimento, né, pelo bom senso, de que talvez o poder público efetivamente não tenha atinado para esse detalhe. Nossa prefeitura, a Secretaria de Cultura talvez não tenha tido força suficiente para reivindicar isso. Então a gente não consegue, mas são dos 190 projetos que ficam de fora. Imagina o que representaria Macaé em termos culturais se esses 190 projetos estão dentro desse processo todo. A efervescência cultural de uma cidade como Macaé. Caramba, você já pensou, cara? É disso que a gente fala. E é muita gente trabalhando. Você vamos pegar a PNAB, por exemplo, né, que é a Política Nacional de Blanc. Um projeto, a pessoa faz um projeto de uma oficina de violino, uma oficina de percussão. Gente, você tem ali 5, 6 pessoas envolvidas diretamente naquilo, além do impacto. Exato. daquela instrução, daquele conteúdo ser passado para o público que vai lá e se inscreve e participa. Você tem uma quantidade de pessoas ali, qualquer projeto minimamente, por menor que seja, ele envolve no mínimo 5, 6 pessoas. Sim, entendeu? sim. Emprego. É gente que vai ser remunerada, que vai receber... Emprego e renda. Emprego e renda, efetivamente, que a gente está se falando disso. Para além da questão cultural valorizada, né, que a gente está falando. Então a gente tem essa questão do entretenimento, a gente tem a preservação da cultura, a gente tem novas culturas surgindo, né, novas manifestações, e a gente tem a geração de emprego e renda. Olha isso. Então o mercado de entretenimento já faz isso, mas também políticas culturais claramente colocadas no município farão isso de maneira brilhante. Quando nós deixamos de ter, por exemplo, esse recurso, né, que poderia beneficiar mais de 190, quantas pessoas ficaram de fora? Quantos empregos ficaram de fora? E que acreditamos mais, se os equipamentos, inclusive os equipamentos de cultura pública estivessem funcionando, como o Centro Macaé de Cultura, o teatro, né, e outras coisas assim. O Cineclube. Então a gente estaria muito mais potencializado. É evidente, Silvia, eu não gosto nunca de deixar as coisas de fora para não parecer que somos tanto levianos em nossas falas. Valorizo demais, por exemplo, o caso de uma Emarte existir. Sim. Né? O que é uma Emarte com curso de teatro, com curso de música, com curso de desenho? É um exemplo claro, e dada a culminância que teve na semana passada, dada a efervescência de alunos que vão lá e fazem seus cursos, o que seria essa cidade em termos de cultura se essas ações todas tivessem supervalorizadas?
É disso que a gente fala, né? Seria muito bom. Além disso, também tem a questão do impacto social. Quando você fala de oficinas, você vai fazer uma oficina de violino, uma oficina de teatro, uma oficina de violão, de dança, e você vai para uma periferia para executar isso, ou traz, no nosso caso, muitas vezes a gente traz para o Acto Comunidade que a gente tem, que é o nosso projeto com a comunidade, e a transformação social que isso gera, né? Você pega jovens, adolescentes, até mesmo pessoas mais velhas, e traz para esses espaços e a transformação que acontece emocional, né, de caráter, isso é imensurável, né? Você tanto constrói, no caso de pegar uma criança e adolescente, tanto constrói um novo indivíduo, ou você transforma um indivíduo com o impacto que é participando desses espaços. Que a gente hoje vive num mundo tão mais individualista, né? E a arte, ela tem o poder de conectar, né? De gerar conexões, de fazer, de criar comunhão, né? E É um isso poder transformador. transformador inequívoco. Inequívoco. Né? Você sabe, Silvio, Então, quanto mais investimento, quanto mais projetos contemplados, quanto maior investimento, maior esse resultado. Que às vezes a gente fala de política e tudo mais, eu acho que a cultura é uma forma de você chegar muito mais fácil a essas pontas, né, a esses Sim, lugares, que às vezes isso. o político não consegue chegar lá, Sim, né? sim. Com certeza. Então, a gente indo, né, falando do Grupo Acto, né, quando a gente vai para um grupo, a gente vai para um quê? 80 pessoas em cada projeto, Isso, em cada processo, exato, uma exato. comunidade. É. A gente alcançou nesse processo, acho que 160, né, a princípio. Então, é um grupo que alcança 160. Ok, a gente gerou uma transformação, mas outros grupos podem alcançar outros 160. Quanto disso, quanto poderoso que é e transformador que pode ser isso, né? Eu acho que falta esse carinho com a questão do investimento cultural. Quando a gente fala da questão do choque lá, do que é evento, do que é cultura e do legado que isso pode trazer. O Wilson traz um dado importante, né? E ele se refere ao nosso projeto Acto Comunidade, que é um projeto, tem sido um projeto por mais de 18 anos muito potente nisso, né? De buscar jovens de comunidades periféricas e com alta vulnerabilidade para fazer da formação teatral e cidadania durante um ano dentro do Centro Cultural Rinha das Artes. Isso é muito relevante. Mas é interessante a fala dele, Silvio, que eu não sei se você e os espectadores sabem, mas hoje nós vivemos no mundo todo uma doença contemporânea que se chama solidão. É uma das maiores doenças da atualidade que provocam depressão, que provocam e que tem dados muito mais agravantes como a questão do suicídio, Sim. né? Eu não sei se você tem essa informação, mas no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa Tira a própria tira a vida. própria vida. No Brasil, a cada 40 E a minutos. gente lida com essas questões, né? Nós nos lidamos com essas questões. Diretamente. O que a gente pode atender. Você imagina o quanto positivo do ponto de vista de salvar vida, de reduzir danos, né, como a gente fala hoje, para toda uma população que, se você pode imaginar, Macaé não é muito alarmado, mas também os índices de suicídio são altos. A gente sempre está ouvindo casos muito próximos da gente, sem contar os que a gente não sabe. A cultura, a arte, o entretenimento, as oportunidades de fazer cultura, né, de desenvolver uma ação cultural, em muitos casos, uma salvaguarda tremenda para essas populações desse risco. Quando você fala disso, eu lembrei que a gente tem um suporte técnico profissional para o Acto Comunidade, Sim. por exemplo. A gente tem, não é só a gente vai ensinar teatro, tem uma terapeuta que faz parte do processo, que ela acompanha o processo junto dos alunos, o desenvolvimento deles. Tem um coordenador pedagógico que monta todo o projeto pedagogicamente. E tem os diretores artísticos e profissionais demais, culturais mesmo. Então, a gente pensou nisso, a gente precisa ser maior, né? Precisa abranger de uma maneira maior isso, porque a gente não está pensando só na grana que entra, mas a gente está pensando no respaldo e no quanto a gente pode levar de melhorias, né, para a formação desse indivíduo que chega até A gente a tem um forte comunidade. compromisso com a entrega, sabe, Silvio? Apesar de todas as dificuldades que
assim, o espectador precisa saber que quando a gente fala de edital de cultura, não existe um manancial de recursos enormes que vão resolver o problema dos atores, dos artistas. Muitos artistas, para sobreviverem hoje no mercado, às vezes ele está em 5 editais para ter um salário digno, em 5 projetos de cultura para estar para fazer uma produção cultural, não adianta você fazer uma. Você tem que fazer várias para você sobreviver bem, até porque existem limites legais, E né, ainda nas leis por conta disso, mesmo né? porque a política ela acontece de ano a ano, né? Agora a gente Ainda tem o isso. Aldir desse ano, agora a gente vai ter o ano que vem E para aí você tentar tem, de novo. e aí você tem, eu estava até ontem falando, ontem, conversando com o meu amigo Fidias Barbosa, Sim, nosso né, que é amigo. um amigão, parceiro, e eu reclamava com ele exatamente sobre uma questão que acontece no Brasil. É meio que chover no molhado falar disso, porque a gente sempre está falando disso, mas tem que continuar É sendo falado. necessário. Que é o seguinte: você tem uma política nacional de fomento da iniciativa privada, que é a Lei Rouanet, né? Que é uma lei importantíssima. Você tem uma lei em nível do Estado do Rio de Janeiro, que é a lei do ICMS, que proporciona a renúncia do ICMS. São leis muito importantes. Aí você chega aqui e você tem uma empresa que é tributada lá pelo lucro real, no caso da Rouanet, ou tem incidência de CMS, no caso aqui do Estado, e a empresa pode aportar Sim. um valor, um percentual do imposto que ele tem a pagar, ele pode aportar no projeto, ele não perde nada com aquilo, ele só ganha. Mas aí quando você vai ver, ele só aporta em projeto de amigo ou de estrela famosa. De estrela famosa. É isso. Eu assisti o espetáculo da Débora Coker em Macaé, no Centro de Convenções, é um espetáculo fabuloso de dança contemporânea, maravilhoso, lindo, aquele é um negócio impressionante. Mas, bicho, a Débora Coker É a Débora Coker, é a Débora Coker, mas, assim... diretora do Circo de Solé. A turma bota uma grana via Lei Rouanet na Débora Coker e não bota um pedacinho de dinheiro num negócio e ele não perde lá como não perde aqui. Mas vale a pena Ou a gente... seja, tem um negócio de grife nessa história toda. o tempo Mas vale a todo, pena a né? gente dizer uma coisa, né? No ano passado, conquistamos um projeto na Lei Rouanet, Sim, com o patrocínio Grupo Acto. o Grupo Acto, Que com bom. o patrocínio da Petrobras. Que bom, que bom. Uma batalha. A Petrobras, Depois de 40 anos. a Petrobras, eu acho que ainda é um pouco, às Isso. vezes, um ponto fora da curva. Sim. Acho que ela poderia fazer mais. Sim, sim. Acho que ela... Localmente, inclusive. Principalmente nos territórios onde ela atua operacionalmente. Ela deveria, na minha opinião, e aí quem está falando isso sou eu, Silvio, ela deveria ter uma política focada nos territórios de atuação. Que já teve, né, Silvio? Passado isso já foi mais forte. Sim, já foi mais forte. Ela deveria Eles ter de têm um maneira investimento agora. permanente. Mesmo que fosse via Lei Rouanet, não tem problema, que seja Lei Rouanet. Mas criar editais específicos de Rouanet nos Regionalizados. territórios de atuação. Regionalizados. É o que ele está se propondo agora no novo lançamento da Petrobras Sociocultural. Sim. Eles fizeram isso, né? Eu acho que seguindo um pouco de iniciativas como a que a gente teve agora, que é um projeto legal que a gente vai fazer na região, inclusive não é só em Macaé, Legal. vão ser em 4 cidades, né? Mas assim, a Petrobras tem falado um pouco nisso e quando nós tivemos uma conversa com a Petrobras, ficou um pouco claro por parte dela de que parece que as iniciativas também de ir até ela são muito poucas. Então, para todos que estão nos ouvindo, é bom saber isso. A Petrobras reclama que chegam poucos projetos locais para E ela. além de chegarem poucos Isso projetos... para nós. Ele estava presente. Isso. Eles disseram nessa mesma reunião que além de chegarem poucos projetos, chegam projetos irrelevantes, né? Que não tem Sim. relevância. Não, claro. Aí eu entendo. Aí tem. Então, às vezes, eles falam da dificuldade, às Deve vezes, chegar muito boi com a abóbora, né? Como se diz, né? No Muito. popular aí, A gente né? conseguiu ser muito feliz na apresentação de um Sim. projeto para eles, conquistamos esse projeto, inclusive vamos apresentar outro. A gente Sim. já definiu, a gente conseguiu essa conta no Mink, o Mink você estabelece mais ou menos uma conta, né? Isso. Todo mundo consegue. É uma plataforma, né? É, que você... Mas todo mundo consegue colocar um projeto no Mink, a partir do primeiro ele passa a ter um crédito até 15 milhões para fazer projetos, e hoje Sim. o Mink aceita que se entregue até 8 projetos por companhia.
Sim. Isso é um detalhe importante. Então a gente vai seguir esse rumo. E muito mais importante, os nossos projetos, ou projetos grandiosos como esse da Petrobras, nunca é projeto de um grupo só, sabe, Silvio? Isso é muito importante. Porque para movimentar um projeto desse, a gente tem que envolver uma gama enorme de pessoas, gerando emprego mais uma vez, gerando oportunidade. Mas isso é muito legal. Então a gente acredita, e essa aí é uma coisa que a gente não falou pouco, mas é importante dizer que é a nossa grande virada do Grupo Teatral Acto entre uma organização que há muitos anos aí, né? Que bom, você fala, que há muitos anos trabalhou com essa pegada muito do armador, né? Sem essa perspectiva, e para um grupo que a partir de 2023, com seu planejamento estratégico, com a execução desse planejamento estratégico, que temos um planejamento estratégico, começa a ganhar uma nova musculatura, né? ter uma nova visão de mundo e, sobretudo, num mercado que permite que você se profissionalize pelas oportunidades que vêm sendo geradas com uma gama enorme de editais. Então a gente está trabalhando nisso, essa é a nossa virada. Um dos motivos até dessa entrevista é para falar um pouco disso, que eu acho que você deverá nos arguir logo a seguir. É lógico que esse projeto, por exemplo, que você está se referindo, que é recém-conquistado, você não vai adiantar ainda, porque deve estar em fase de elaboração. Mas é um projeto de teatro. Ele já foi aprovado pela Petrobras, a gente já foi aprovado pela Lei Rouanet, a gente já assinou o contrato com a Petrobras. Legal. Ele só ainda não está público por uma questão um pouco estratégica nossa, né? O cuidado que a gente está tendo ainda, mas a partir audiovisual. Legal. Mas um audiovisual bem diferente. Legal. Uma pegada que a gente. É a nova cara que a gente está instituindo. Inclusive, no projeto que a gente colocou na PNAB em Macaé, aqui, nós já fizemos essa transformação da nossa visão, né? Nós estamos saindo de um projeto aqui, um projeto mais. A gente vai desenvolver um grande projeto no Lagomar, isso a gente pode adiantar, né? Lindo, um projeto lindo. Esse gancho da transformador, quando você no início da conversa, você falou sobre a questão do acto de fazer de gerir esses 40 anos com muita paixão e tudo mais. Então, esse processo de 2023, né, a gente entendeu que precisava haver uma imersão na gestão mesmo, como atuar no terceiro setor, né? De profissionalizar mesmo, de entender. Nossa, isso foi incrível. Nós fizemos uma imersão mesmo com uma... Pois é. Não sei se a gente pode falar sobre Podemos. com o Instituto Ecos. Nós passamos um ano inteiro sendo ensinados, né, aprendendo. A gente fez parte da nossa formação. Não é fácil. Não. A gente tirou toda aquela coisa dos 40 anos do acto, que somos e tal, baixou a bola. Não que a gente tivesse bola cheia, né, mas a gente precisa aprender. Foi pro mundo prático. Isso, começamos como se a gente não tivesse começando do zero. Exatamente. Então, fomos alunos mesmo. E foi uma transformação. Eu vou contar uma particularidade aqui. Em 2005 para 2006, eu fiz umas oficinas com o pessoal da Funarte no Rio de Janeiro. Eu tinha um grande interesse pela área, pelo terceiro setor cultural e quis aprender coisa e tal. Fui fazer uns cursos, fiz umas oficinas lá com a Clarice Magalhães, parecerista da Funarte, e escrevi projetos, Rouanet, estadual, coisa e tal. A parte mais difícil foi captar. Eu certifiquei 3 ou 4 projetos, não consegui captar nenhum, porque captar é uma ciência. Captar é uma ciência. Esse é o outro lado da moeda. Que é a ciência das relações. Exato. Você, voltando um pouco naquilo que eu falei aqui, da Débora Coco, eu peguei a Débora Coco como exemplo, coitada, ela é talentosíssima. A questão não é ela. A questão é o círculo das relações que você estabelece, que te levam às pessoas que decidem acolher o teu projeto ou não. Essa é uma parte, às vezes, cruel do processo. Às vezes, muito cruel. É aí, Silvio, que eu acho que faz a dobradinha poder público, iniciativa pública com iniciativa privada. A gente sabe que ao longo da história, o grande fomentador da cultura sempre foi o Estado. E eu acho que mais do que nunca a gente tem que falar desse Estado como o alavancador, né? Vamos dizer assim, o impulsionador
de projetos e de grupos. E ele pode ser. Pode ser. Ele pode Então, assim, ser. por que acontece? Quando a gente vai para o mercado privado, quando a gente vai para o privado, o privado, mesmo que esteja dando um dinheiro, que é um dinheiro da União, né, que é um imposto que ele deixa de renúncia, entregar, né? renúncia fiscal, e a gente tem problema sério agora com a questão da reforma tributária. Não sei se você já discutiu isso, né? Posso até falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas quando ele faz essa renúncia fiscal, é como se a empresa entende como se o dinheiro dela, mas não é o dinheiro da União que deixou de ser pago. Mas ela tem um benefício de marketing muito grande com esse dinheiro, tá certo? Então, evidentemente, sejamos nós donos de grandes empresas, a gente tem que fazer meia-culpa, né? A gente teria que ter uma consciência elevadíssima para investir em pequenos projetos que estão iniciando, ao invés de colocar num grande projeto que tem gerador de visibilidade. Né? Essa é uma questão de mercado que a gente precisa discutir claramente. É daí que eu acho que a União, o Estado, como está acontecendo com a gente, com o Grupo Teatral Acto, acho que a gente está vivendo exatamente esse efeito de quando a gente tem o dinheiro público que chega junto com a gente e nos ajuda a alavancar, a gente torna mais visível o acto, mais integral para o mercado. E aí começa a ter atração das empresas. É isso nisso que a gente está trabalhando. Eu quero deixar já aqui, combinado com o Gilberto, com o Wilson, com Jorginho, com o Jorginho, Luiz, Lelis, o nosso hermano Jorginho, Jorginho, sofrendo de hoje, deixar o papo já aqui marcado, para a gente voltar a falar disso, dessa questão, principalmente dessa questão de fomento. A gente está chegando perto, hoje a gente teve alguns contratempos aqui de agenda, enfim, que acabaram encurtando um pouquinho, mas rapidinho eu queria já deixar marcado para a gente voltar a falar disso. Perfeito. Logo, Será um prazer. com mais tempo. É o momento. Com mais tempo, logo por agora com mais tempo. E também uma outra coisa, 40 anos de Grupo Acto. O Will chegou, eu falo Will, falo Vil, mas Isso, viu. chegou mais recentemente, mas você estava lá quando era tudo mato. Exato. Né? Quem é que estava lá junto? Eu, Jorginho e Luiz Lelis. Sim. Os três mosqueteiros, né, vamos dizer assim, que nos encontramos em determinado momento numa viagem, e aí decidimos montar um grupo e começamos a partir daí, em 1986, a fundação deste grupo. Quer dizer, 86. Muitos dos nossos ouvintes talvez não tivessem nascido ainda, né, mas são 40 anos. Luiz Lelis, Jorginho de Paulo e você. E Gilberto Alves, sou Gilberto eu. Alves. E aí, isso é marcante, né? Você falou dos 40 anos, mas tinha uma coisa que eu queria frisar, importantíssimo nessa fala que a gente estava tendo para fazer uma ligação, né? A gente, empresa, eu sou um consultor empresarial, e a gente, empresa, diz assim, o que você fez no passado não determina o que você vai fazer no futuro. Com certeza. A gente precisa o tempo todo estar se renovando. O que nós estamos buscando, o que a gente está fazendo, é um caminho de renovação. A gente tem um museu, mas a gente não é um museu. A gente entende a importância muito grande de renovar, de buscar novos caminhos. Eu, nessa minha verve de gestão, eu brigo demais com meus colegas, provoco demais eles, e recentemente eu falei assim, vocês conseguem imaginar o potencial que nós somos? Vou trazer uma análise para vocês e vou comparar com outras organizações para dizer que 40 anos de um grupo como você iniciou, né, é uma coisa que não se pode jogar fora em hipótese alguma. O valor, a pertinência, a insistência, a resiliência, a força que tem um grupo que sobrevive 40 anos é a força de um grupo do terceiro setor, que é raro, sim, organizações de mercado já é raro, do terceiro setor mais raro ainda, que a gente pode aproveitar isso como um grande mote. E é essa transformação que a gente está fazendo, né? Nós começamos em 2023 com um planejamento estratégico, em 2024 nós conseguimos colocar uma coisa boba dentro do grupo, mas de extremamente relevância, né? Eu não posso deixar de falar isso, não é propaganda, é apenas um reconhecimento, quando a Alternativa Internet começou a investir sistematicamente para a gente um valor mensal. Não vou dizer o valor para o, mas um valor não muito grande, né? E esse valor mensal começou a fazer uma virada. A gente começou a ter dinheiro recorrente. Isso já é uma mudança de mentalidade. Nossa luz, nossa água, nossos custos básicos vieram fazendo. Aí a gente entrou mais forte
Hoje nós estamos comemorando um E podemos projeto realizar como esse da mais, né? Petrobras só com esse significado, com essa ideia de como nós podemos muito mais, né? Nós estamos lançando, agora a gente precisa falar da nossa campanha, Isso que eu né? ia falar. Por favor, Silvio. Fale. Então fale você. Eu prefiro que você Então tá bom. Pra gente fechar esse fechar. papo, a campanha. A campanha, isso é muito importante, que dentro desse escopo de mudança, a gente tá lançando uma campanha de doação para o Grupo Teatral Acto. Uma plataforma. Numa plataforma chamada Blive, ela está lá no nosso Instagram, e qualquer ouvinte, qualquer pessoa pode doar ao Grupo Teatral Acto Tem uma um quantia link que lá quiser. no Instagram, a pessoa migra direto para a plataforma. Direto para a Instagram do Grupo plataforma. Teatral Acto. Isso para a gente é muito importante. Nós temos na nossa carteira regular pelo menos 3 grandes projetos que a gente toca. Um é o projeto do Centro Cultural Rinha das Artes, que eu acho que é incontestável o valor que tem hoje na Rinha, na cena cultural de Macaé. É um espaço que não é só nosso, é um espaço que é compartilhado. Há pouco, meu amigo Fará, nosso amigo Fará, né? Robson Fará, me ligou, Gil, pô, tô querendo usar Rinha lá, como é que a gente faz? E assim regularmente. Amanhã nós temos um evento de Bossa Nova lá. Nós temos evento de Bossa Ainda Nova. Sábado nós temos evento do Chirulico. ingressos esgotados, ingressos já esgotados. Então isso só prova o que representa a Rinha com toda a sua humildade no cenário cultural de Macaé. Só que essa ajuda, né, por meio de doação, é uma maneira da gente alavancar muito mais o que hoje a gente já tem um teatro de 102 lugares, um camarim muito conveniente, uma sala de artistas muito legal, uma plateia com 102 lugares, com luz, com som de qualidade. Isso tudo vem acontecendo com esse esforço dessa virada. Mas manter isso é extremamente importante para a gente. Então, essa ajuda de 10, 30, 50, 100, 10 mil reais que seja uma ilusão, é importante para o andamento desses projetos. Tem outros projetos também, como a comunidade, que a gente recebe alunos de todas as áreas, né? Principalmente das áreas periféricas, onde a gente ensina teatro, né? Leitura, interpretação, enfim. Tem um Sábado de Cena, que a gente recebe todas as vertentes artísticas lá, e eles se apresentam, tem o espaço, que acontece geralmente uma vez por cada mês. E a pessoa interessada em doar pode entrar lá pelo Instagram. O Instagram do Grupo Acto é... Grupo Teatral Acto. Grupo Teatral Acto. Grupo Teatral Acto no Instagram. Isso. Se você quer apoiar, colaborar, chegar junto, fazer crescer essa massa do movimento cultural, entra lá pelo Instagram do Grupo Segue Acto. A gente também lá. Segue, curte, compartilha as coisas Por lá. favor, E lá você vai encontrar um link. Isso, né? lá no Sabio tem um ícone, link. E você pode se tornar um doador, fazer uma doação regular, mensal, ou esporádica, eventualmente. Pode enfim. nos visitar também. E visitar, acima de tudo, que é muito importante. Mas né? eu quero frisar, Silvio, a importância disso para um grupo como o nosso nessa cidade, entendeu? Quero deixar isso muito claro para os contribuintes, as pessoas que se propõem a contribuir, porque elas poderão acompanhar e assistir o investimento disso a hora que quiser. A Rinha está disponível, aberta, além de outras campanhas que a gente vai fazer, mas a Rinha está disponível, aberta para qualquer pessoa que queira ir lá conhecer o que a gente está fazendo, entrar no nosso Instagram, ver a nossa comunicação, também, né? usar o espaço para festas, para encontros, para eventos, enfim. Esse apelo é importante porque isso faz parte dessa virada. É muito importante essa contribuição para a gente, assim como foi importante essa contribuição da alternativa que em determinado momento chegou lá e aportou para a gente um dinheiro mensal, com uma contrapartida, é verdade, mas aportou e isso fez com que a gente pudesse se equilibrar. E é importante dizer que você pode fazer a sua doação tanto como pessoa física, tanto quanto pessoa jurídica. Isso é debitado, né? E podendo descontar do imposto de renda. Isso. Tem abatimento de imposto de renda. Isso Esse valor já está coberto. Então, todo mundo contribuir poderá nos pedir o recibo ou receberá o recibo da própria plataforma para que possa deduzir isso do imposto de renda. Gilberto Alves, Will do Vale, olha, 40 anos de Grupo Acto. Pô, 40 anos. Um carinha de 20. Em 40 minutos, né? Vamos colocar assim, né, Silvio? É muito estrada. Eu quero parabenizar vocês demais, desejar sucesso. O sucesso a gente sabe que é garantido. A última vez que eu estive lá na Rinha, eu fui lá assistir o Carucanga, eu fiquei impressionado, impactado por aquela obra sensacional. Aquele é um espaço... Eu acho que ele não tem que ser maior do que aquilo, porque o grande valor que aquele espaço tem é ele ser intimista. Ele está mais bonito ainda. Aquele intimista é o que faz ele ser
diferente de qualquer outro espaço que a gente tem por aqui, que ele é muito importante, o Grupo Acto é muito importante também. Que venham outros 40 anos e quero já deixar marcado agora na virada do mês, vocês voltarem aqui para a gente falar de outras facetas do trabalho do Grupo Acto. Vamos dar uma potencializada nisso, porque eu acho que realmente vale muito. E a gente também está preparando alguns espetáculos para comemoração dos 40 anos desse ano. Agora em outubro a gente tem o infantil. Até o final do ano temos um adulto. Então, a nossa pauta já está marcada. O Temos espetáculo pauta à de vontade. 40 anos de Grupo Acto. Exatamente. O convite está feito aqui de feito. tá bom? Obrigado. Perfeito. Eu agradeço demais, desejo sucesso a vocês na condução desse sonho, desse projeto, que é um sonho com os pés no chão. A gente é que agradece, e mais uma vez agradecer também esse espaço que a Câmara também nos provê, né, por seu intermédio. Amanhã nós vamos estar conversando com pelo menos um vereador lá para umas necessidades que a gente tem, que não param, né? Então amanhã cedo a gente vai estar isso. Na sexta-feira vamos estar conversando com outro. A Rinha exige muito de nós. Nós investimos muito dinheiro ano passado lá. Estamos terminando a última obra dessa temporada, né, que a Rinha está toda forradinha. Agora a gente botou piso nela toda. Importante dizer que o dinheiro veio das políticas públicas. Das políticas públicas. Da Então, Silvio, é assim, agradecer demais a você, sempre aberto, sempre generoso com a gente, mas eu tenho certeza que você faz isso porque você acredita também no trabalho que a gente executa, e isso é muito importante. Você é uma pessoa do meio da cultura, está envolvida sempre com isso, e você sempre muito solicita os nossos pedidos. Então, assim, imensamente agradecido por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. É um prazer. Maravilha, que venham outros novos e profícuos 40 anos. Falar de cultura, gente, é falar sobre uma área da economia, do entretenimento, da formação de consciência, que é muito valiosa, muito rica em todos os sentidos. Cultura é fundamental, assim como nós precisamos de um prato de comida, a gente também precisa de cultura, né? Ou, como disse o poeta, a gente não quer só comida, a gente também quer comida, diversão e arte, e a cultura supre essa nossa necessidade. Portanto, conheça o Grupo Acto no Instagram, Grupo Teatral Acto, conheça, apoie, patrocine, siga, porque vai ser muito importante. Eu peço a você, mais uma vez, como sempre, se você você está assistindo a gente, não assina o canal TV Câmara, não faz isso, assina o canal. Ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar que tem vídeo novo aqui. Isso é muito importante. Esse podcast que você acabou de assistir, espalha para geral, manda para todo mundo, compartilha no grupo da família, no grupo da academia, no grupo da escola, no grupo da resenha, no futebol. Manda para geral, hein? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço e até lá. Você sabia que dá para acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé direto do seu celular e do computador? No nosso canal no YouTube, você pode acompanhar as sessões ao vivo. Já no Facebook, você encontra os mesmos conteúdos completos. No Instagram, os cortes dos programas vão direto ao ponto. E no X, você confere os cortes dos principais momentos e atualizações em tempo real. A Câmara está sempre conectada com você. Escolha a sua rede favorita, siga e compartilhe.